Nossa equipe ficou responsável pela energia gerada através da biomassa e os membros da nossa equipe são Caleb de Oliveira, Francisco, Giovanni, José, Lucas, Milena e Rebeca. Eu vou falar sobre como funciona a geração de energia através da biomassa. Pronto. Existem 4 formas de gerar energia através da biomassa. A biomassa é uma massa biológica, vem da matéria orgânica, e ela pode ser de origem tanto animal como vegetal. Pode ser restos de comida, madeira, enfim. E o primeiro tipo é a pirólise. Ela é feita em médias temperaturas, sem oxigênio, e acontece a aceleração da decomposição. O que é gerado da pirólise são líquidos, que são os óleos vegetais, e sólidos, que é o carvão vegetal. O próximo tipo é a gaseificação. Ela tem 3 fases, que é a secagem, logo depois vem a pirólise, que é a fase anterior, e depois vai para a gaseificação. Então, a matéria que sobra da pirólise, ela é submetida a altas temperaturas para que haja gaseificação e aí sobrem apenas gases. E esses gases são altamente inflamáveis. O terceiro tipo é a combustão, que é feito em altas temperaturas, abundância de oxigênio e vapor, e o que sobra é um vapor de alta pressão, que é usado em caldeiras ou para mover turbinas. E é o tipo mais comum utilizado hoje em dia. E o quarto tipo é a cocombustão, que é o tipo para substituir o carvão mineral. E ele reduz completamente as emissões de CO2. Então, dentre as vantagens conferidas pela energia gerada através da biomassa, está pelo fato, né, de ela ser produzida a partir de uma grande variedade de materiais. Como a Rebeca falou, ela é produzida por meio de resíduos agrícolas, por meio de madeira, por meio de lodo de esgoto, excrementos, restos de alimentos. Então, diante dessa grande variedade de materiais, ela confere essa viabilidade. Além disso, por ter esses materiais como fonte, é produzido pela sociedade. Então, ela é como se fosse uma fonte inesgotável. Então, ela é considerada como uma fonte renovável. Além disso, ela vai para a atmosfera. É como se o CO2 que ela emitisse, ele já havia sido previamente absorvido pelas plantas. Então, é como se não houvesse, ela não estivesse colocando mais CO2 na atmosfera. Ela estivesse apenas liberando aquilo que ela já havia sido absorvido. Outra vantagem da energia por meio da biomassa é o seu baixo custo, já que os materiais, né, são de fácil aquisição, ela é de implantação fácil e operação fácil. Então, o custo é mínimo. Também a gente pode citar que ela permite, né, o reaproveitamento de resíduos, então isso evitaria que esses resíduos fossem para aterros sanitários e pudesse aumentar a quantidade de resíduos lá dispostos. E por último, ela pode ser usada para criar uma variedade de produtos, como a Rebeca falou, combustíveis, além da energia. Existem também algumas desvantagens da biomassa, né? Como ela tem um teor energético muito baixo, né? Ela exige que seja armazenada em grandes espaços, exigindo também uma logística de transporte, né, considerável por conta do grande volume a ser transportado, em alguns casos, né? A biomassa, para ser utilizada, ela pode também estimular o desmatamento, né, para cultivo
lavouras de monocultura, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Né? Em alguns casos, alguns tipos de biomassa têm um alto potencial de emissão de gases, e algum deles até com odor ruim, fazendo com que usinas que utilizem a biomassa não possam ser instaladas em qualquer lugar. Teriam que ser instaladas em lugares específicos. Além do grande volume, né, o odor que ela ia emitir. Né? Com essa lavoura de monocultura também acarreta um risco de competição com a produção de alimentos, né? Uma vez que a biomassa pode estimular, né, a monocultura. Houveram casos nos Estados Unidos, antigamente, que queriam utilizar milho para a produção de etanol, né? E lá barraram isso por conta da competição, que o milho é utilizado até mais para alimentação. Pronto, era isso. Próximo slide. Então, vou falar sobre a situação atual brasileira. O Brasil hoje é líder mundial da capacidade de geração de energia renovável a partir de biomassa. Isso é um dado de 2017, no qual foi visto um salto de 11.250 megawatts para 12.720 megawatts produzidos, com destaque para o bagaço de cana-de-açúcar, que é, de fato, o recurso de maior potencial para a geração de energia elétrica hoje no país. Nós temos cerca de 271 usinas em operação comercial, sendo que a produção de energia a partir da indústria da cana-de-açúcar gira em torno de 4.121,2 megawatts, com destaque para o estado de São Paulo, que é o maior produtor brasileiro. Apresenta uma capacidade de pouco mais de 5.000 megawatts, com a produção efetiva em torno de 2.200 megawatts. No ano de 2017, para ser preciso, a produção foi de 2.243,6 megawatts. Também tem destaque na geração brasileira os estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e o Paraná, que aparecem em seguida na capacidade de geração. E no próximo slide nós podemos ver uma informação aqui interessante. A participação, isso na experiência brasileira, a participação no total da geração de energia elétrica experimentou uma leve queda, mas ainda assim é mais do que 1/4 da geração de energia elétrica. Dado mais recente, que é o de 2018, nós temos que a participação total da biomassa na produção de energia elétrica foi de 26,7%. Nós também podemos ver aqui uma comparação de cada fonte na geração termoelétrica nesse mesmo ano, que a biomassa está ali competindo diretamente com a geração termoelétrica a partir do gás natural. E as outras formas de produção termoelétrica estão bem distantes dessas duas. Bom, eu sou o Francisco e vou falar sobre plano de ação para ampliação, para aumento do uso de biomassa na geração de energia no Brasil. Então, alguns pontos que eu coloquei aqui. O primeiro a ser citado, porque é o mais simples de ser realizado, é a substituição de usinas térmicas movidas a gás e carvão por uso de biomassa. Por quê? Há uma facilidade grande da transição, porque basta você mudar o material ao ser utilizado, você substitui os derivados de petróleo ou gás natural por biomassa, né? E como subitens, subtítulos, eu coloquei aqui madeira eucalipto e desenvolvimento rural local. Por quê? Porque a madeira eucalipto tem um alto potencial energético nesse ramo da biomassa. Então, com a produção dela, também haveria
um maior desenvolvimento rural local, ou seja, haveria uma benesse coletiva, né? Além do setor energético brasileiro, também o desenvolvimento rural local, para a população local, de onde estão as usinas térmicas, né? Movidas a biomassa. No entanto, para isso, é necessário haver incentivo governamental para a substituição das mesmas, porque sem esse incentivo governamental, os empresários não teriam motivos, porque para eles, né, o que mais interessa é a situação econômica, né, é a lucratividade, e não só a produção de energia limpa. Pronto. Dito isso, também é importante citar o desenvolvimento de motores mais eficientes com etanol e biodiesel, visto que grande parte da nossa energia é produzida por derivados de petróleo por causa dos combustíveis, né? Nosso combustível, ele tem um alto grau, um alto teor de gasolina, né, ou de diesel, que é o mais utilizado por causa do setor de trens, né, tudo mais. Portanto, né, nesse desenvolvimento de um motor mais eficiente com etanol e biodiesel e aumentar a produção. Né, também o aumento da produção, a derrubada de mais florestas, de mais áreas naturais, mas os dados mostram que é super viável, é bem viável a expansão da produção de nenhum hectare a mais de área verde. Como assim? Hoje no Brasil, cerca de 180 milhões de hectares são usados exclusivamente para pastagem, sendo que a lotação média para a produção extensiva de gado é de 0,9 cabeça de gado por hectare. E se nós tomarmos a média do estado de São Paulo, que é de 1,4 cabeça de gado por hectare, e se nós conseguíssemos ampliar isso, ampliar essa média, a lotação média, a média de São Paulo aplicada a todo o território nacional, nós já teríamos aí a liberação de 60 milhões de hectares de terra, o que poderiam ser usados para a agricultura com o objetivo da produção de mais biomassa. E uma outra forma da produção é o desenvolvimento de biotecnologias. Nós sabemos hoje que a indústria biotecnológica tem avançado e tem sido muito relevante no avanço das técnicas de produtividade, mas elas podem ainda serem aperfeiçoadas e estarem realizando a maior ampliamento que nós temos, do que nós já temos visto. E o último plano de ação é, de fato, o incentivo a projetos baseados na cogeração em ciclos combinados, que acontece que hoje se vê uma perda energética considerável. E já é conhecido em indústrias relevantes no sudeste do Brasil a combinação de ciclos de cogeração de energia, aproveitando assim o rendimento de energia gerada e reduzindo as perdas e aumentando a produtividade. Ok. Os impactos na emissão de CO2, em caso de aumento, a curto prazo seriam muito altos. Como a gente viu, o aproveitamento da energia de biomassa geralmente envolve queima de matéria orgânica. A produção a partir do bagaço de cana, o balanço de emissão de CO2 é praticamente nulo, porque as emissões resultantes das atividades são absorvidas e fixadas pela planta durante seu crescimento. Se houver controle na produção, não há um grande potencial de emissão. A curto prazo, com o crescimento da queima
dessa matéria orgânica, as emissões de CO2 aumentariam muito. Mas com o acréscimo dessa energia, conforme o acréscimo dessa energia fosse sentido, outras energias, outras fontes energéticas teriam um uso reduzido, compensando esse aumento e estabelecendo o ciclo. Então, todo esse CO2 que seria liberado para a atmosfera seria absorvido pelas próprias plantações, do qual essa matéria orgânica seria retirada. Ok. Essa foi a nossa equipe. Obrigado.